Olá, amigos. Pastor Jean-Pierre aqui. Eu quero pedir a você que se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu estava lendo hoje o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, onde Jesus diz que a casa de Deus será chamada casa de oração, mas que estava sendo transformada num covil ou numa corja de malfeitores. A palavra covil sugere uma toca ou um esconderijo onde se escondem as raposas, e corja sugere um grupo de indivíduos de má índole, canalhas e interesseiros. Antes de entrar realmente na palavra de hoje, eu gostaria de fazer uma síntese da situação de Israel naquela época. Primeiro, na questão religiosa, os judeus estavam divididos, estavam fracionados em diversos grupos e todos faziam parte da mesma religião, todos eram judeus, mas tinham interpretações diferentes que os colocavam também, por conseguinte, em grupos diferentes. Por exemplo, os saduceus não acreditavam em nada que ultrapassasse os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, ou seja, o que eles chamavam de Torá. E não acreditavam na ressurreição dos mortos, também não acreditavam em anjos ou em qualquer outra atividade sobrenatural. Já os fariseus aceitavam toda a Tanakh, ou seja, toda a Bíblia além daqueles 5 primeiros livros, acreditavam também na ressurreição dos anjos e assuntos sobrenaturais. Também havia os zelotes, que eram uma espécie de grupo armado que tentava vencer o Império Romano pela guerrilha. No topo disso tudo estava o Império Romano, que tentava manter a região pacífica e submissa. Todos esses grupos se odiavam mutuamente e tinham desavenças constantes. É justamente nesse ínterim que surge a pessoa de Jesus Cristo, que pregava a ressurreição dos mortos, o que provocava a fúria dos saduceus, ficava expondo o tempo todo a hipocrisia dos fariseus, que também os deixava furiosos, não assumia uma posição de agressividade contra o Império Romano, o que decepcionava os zelotes, e ajuntava multidões com os seus milagres, o que desagradava bastante as autoridades romanas. Até que então, um dia, todos esses que se odiavam mutuamente, não por milagre ou pelo bem comum, mas defendendo seus próprios interesses, resolveram se unir para calar a voz daquele Galileu que estava lhes trazendo problemas e constrangimento, que estava atrapalhando os seus interesses mais sujos. Assim, a religião condenou e logo em seguida entregou Jesus para ser crucificado pelo Império Romano. Queridos amigos, há algum tempo eu também fui vítima de uma corja. Um grupo de pessoas que não se gostavam, mas que se uniram para um fim comum: colocar fim ao ministério de um simples pastor que passou toda a vida dedicada a obedecer seus líderes e cuidando do rebanho com todo o amor que possuía. Mas um tinha medo de perder o seu cargo, outro tinha medo de que esse pastor soubesse de segredos escusos, outro tinha sentimento de vingança, outro queria abafar problemas escusos, outro tinha ciúme, pura inveja. Então, destruir a moral do outro, tentar descredibilizar o outro, jogar lama, era a melhor forma de apagar, de fazer desaparecer. E foi assim que as pessoas que eu conheço, e muito, eu não vou citar o nome aqui por questões éticas, foi assim que essas pessoas que não tinham nenhum apreço, nenhum respeito umas pelas outras, resolveram se unir.
eles tinham a honra de um pastor para assassinar alguém que estava lhes incomodando. Mas pela misericórdia de Deus, eu não estou morto, estou bem vivo. E creio que assim como Jesus, que foi julgado e condenado sem o direito de se defender, mas ao terceiro dia ressuscitou glorioso, eu também terei o meu momento de vitória sobre todas essas barbaridades que falaram e que ainda falam ao meu respeito. Mesmo que leve anos, mas Deus colocará cada um no seu lugar. Eu não estou dizendo isso por vingança, meus amigos. Eu estou dizendo isso porque o nosso Deus é justo e o nosso Deus ama a justiça e a verdade. Talvez alguém até pense assim, mas como o pastor Jean-Pierre está tão insistente nesse assunto? Meus queridos, assim como Rispa, que manteve o corpo de seus filhos insepultos até que o rei lhe fizesse justiça, eu também não vou deixar esse assunto ser enterrado até que o Senhor julgue a minha causa, porque é nele que eu confio e é nele que eu deposito toda a minha esperança. Que com essas palavras você tenha um dia abençoado, no nome de Jesus.